Olá, alunos. Nessa aula nós vamos falar, vamos dar início ao estudo dos cones, que são sólidos, geométricos na classificação dos corpos redondos, faz parte dos corpos redondos. Tá? Bom, primeiramente, como é que se define um cone? Dado um plano alfa, nesse plano eu vou tomar aqui um círculo, correto? Esse círculo vai ter aqui um ponto central, que eu vou chamar de O, e vai ter um raio R. Se eu pegar um ponto fora do plano e ligar esse ponto a todos os pontos desse círculo, eu vou ter um sólido chamado de cone circular, ok? Se essa base não for um círculo, se ela for um elipse, vai ser chamado de cone elíptico, ok? Mas nós vamos trabalhar com os cones circulares. Então aqui eu tenho alguns elementos. O círculo que está aqui nesse plano, é chamado de base. Tá? O raio desse círculo é chamado de raio da base. Esse pontinho que fica fora é chamado de vértice, que eu acho que vai dar um reflexo, Vou colocar aqui embaixo. Ele é chamado de vértice, ok? Cada um dos segmentos que liga o vértice a um ponto do círculo é chamado de geratriz. Nós vamos dar o nome ou representar, pela letra G, tá? Chamado de geratriz. Bom, a distância do ponto V até o plano é chamado de altura, ok? Quando a distância ou o segmento que liga o vértice ao centro, se esse segmento for perpendicular ao plano da base, nós estamos falando de um cone circular reto, que são os mais comuns nos nossos estudos. Tá? Se esse segmento do vértice até a origem não for perpendicular ao plano da base, ele será chamado de cone elíptico. Perdão, cone oblíquo. Tá? Cone oblíquo. Eu tenho aqui alguns modelos. Então, olha só. Aqui eu tenho um cone que é oblíquo. Observe que aqui está o centro, E o segmento que liga o centro até o vértice, ele não é perpendicular à base. Então, ele é um cone oblíquo. E aqui eu tenho um cone que é reto. Ok? Cone reto. Vocês podem observar que tem um triângulo em vermelho aqui dentro, E o segmento que liga o vértice até o centro da base, ele é perpendicular à base, ok? O cone circular reto também é chamado de cone de revolução. Por quê? Você pode pegar um triângulo retângulo, certo? Fazer o giro e com isso nós obtemos o cone circular reto, ok? Então, no cone circular reto, nós vamos ter uma relação, Observe o seguinte, Aqui eu tenho representado um cone, aqui eu tenho o seu centro, Aqui eu vou ter a sua altura, isso aqui é a geratriz, e esse vai ser o raio da base, certo? Então, a primeira relação que nós já temos do cone é qual? Como o cone é reto, circular reto, nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Então, a primeira relação que nós temos é qual? A geratriz seria a hipotenusa desse triângulo, Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui vale para o cone circular reto, ok? Geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Bom, se nós pudermos
pegar um cone, né, circular reto e fazer um corte, de modo que esse corte passe pelo diâmetro da base, por um diâmetro da base, nós vamos formar uma secção meridional. É mais ou menos isso aqui, tá? Observem que esse cone aqui, ele foi dividido ao meio, né? Então, esse triângulo que se forma aqui, no caso do cone circular reto, ele é um triângulo isósceles, tá? Isso aqui é chamado de secção meridiana, tá bom? Se, no caso da secção meridiana, se as geratrizes coincidirem com o diâmetro, se eu pegar aqui, ó, uma secção meridiana, se as geratrizes, né, coincidirem com o diâmetro, ou seja, se a geratriz for igual a 2R, o cone é chamado de cone equilátero. Ok? Então, o que é um cone equilátero? A secção meridiana dele vai formar um triângulo equilátero, tá? Por isso que ele recebe esse nome. Geratriz igual a 2R. Nesse caso, o cone é equilátero, ok? Como nós trabalhamos com os outros sólidos, no estudo dos cones nós vamos trabalhar a área, né, a área lateral, a área total, a área da base e também o volume, tá? Então a seguir nós vamos aprender como é que se calcula a área, tá bom? Bom, veja só, antes de aprender a calcular a área do cone, vamos lembrar aqui como é que se calcula a área de um setor circular em função do comprimento do arco, tá? Fazendo aqui uma regrinha de 3 simples, né? Nós temos aqui, ó, a área e aqui nós temos o arco. Bom, a área total de um círculo, nós sabemos que é o quê? Pi R ao quadrado. Observe que esse círculo aqui, o seu raio eu chamei aqui de R maiúsculo, né? Πr ao quadrado equivale a quê? A um círculo, né, de comprimento de arco quanto? 2πr. Comprimento total de uma circunferência, 2πr. Área total de um círculo, πr ao quadrado, ok? Bom, agora a área do setor circular é isso aqui, né? Na verdade, ele é uma fatia de pizza, né? Como se você pegasse uma pizza e tirasse lá uma fatia. Então, a área do setor vai equivaler a quê? Ao arco, né, de medida aqui, que eu chamei de L. L é esse arco aqui, tá? Esse arco pequeno aqui. Bom, se eu aplicar aqui a regra de 3, o que nós vamos ter? 2πr vezes a área do setor igual L vezes πr ao quadrado. Aqui eu estou fazendo o quê? Multiplicando cruzado, né? Regrinha de 3. Então, a área do setor será dado por L vezes πr ao quadrado sobre 2πr, né? Levo 2πr dividindo. Aqui eu posso simplificar o π com o π e o quadrado de R com R. Então, nós chegamos à conclusão que a área do setor será o quê? L vezes R sobre 2, certo? Onde L é o comprimento do arco do setor, né, equivalente aqui ao setor. R é o raio do círculo sobre 2, ok? Bom, agora para calcular a área do cone, né? Observe que aqui, se eu pegar esse cone, revestir com um papel toda essa superfície, né? E se eu puder pegar aqui uma tesoura e cortar, né, uma parte aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que tirar a base, né? Nós vamos ter duas peças, né, no caso de papel aí, hipoteticamente, que vão planificadas, elas vão ficar nessas duas formas, né?
aqui eu tenho a base, que é um círculo de raio R, né? E aqui, quando você abre, se você envolver com papel e abrir isso, nós vamos ter um setor circular, né? Se eu completar aqui, ó, eu vou ter um círculo, né? Cujo raio é quem? Observem que aqui, ó, isso aqui é quem? É a geratriz do cone, né? Então, essa geratriz, né? E aqui, esse comprimento, observem que aqui a base é um círculo, né? Isso aqui, ó, equivale a quem? Ao comprimento de uma circunferência. Qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr, né? Onde o R é o raio da base, ok? Bom, se nós compararmos esse setor circular com esse, observe que o nosso L aqui, que é o comprimento do arco, aqui ele equivale a 2πr. Então, eu vou chamar esse cara aqui de L, só para a gente fazer a comparação, tá? E o nosso raio grande aqui desse círculo equivale aqui ao G, ok? Bom, a área do círculo todo mundo sabe, né? Fazer. Esse setor aqui é a área lateral, né? É a área lateral do cone. Bom, nós acabamos de ver que o que é a área do setor? L vezes R sobre 2. L vezes R sobre 2. Onde o L é o comprimento do arco e R é o raio do círculo, né? Nesse caso aqui. Observe que nesse setor, quem é o L? É 2πr. Sendo R o raio da base, né? E quem é esse R grande? Equivale a G. Se eu colocar isso sobre 2, eu vou ter a área lateral, né? Simplifica aí o 2 com o 2. Então, a área lateral, ou a superfície lateral de um cone é dado por πrg, certo? Fazendo aí as regras de 3, né? As proporções aí equivalentes. πrg, onde o R é o raio da base e G é a geratriz do cone, né? Lembrando que a geratriz é o quê? É a ligação do vértice até um ponto qualquer da circunferência que forma a base. Bom, essa é a área lateral. E o que seria a área total? Eu pego a área lateral e somo com a área da base, né? Mas a área lateral nós vimos que é πrg. E a área da base é a área de um círculo, né? De raio R. Isso aqui é o quê? πr ao quadrado. Logo, a área total vai ser o quê? Se eu colocar πr em evidência, eu vou ter πr que multiplica G mais R. Então, essa aqui é a área total de um cone. Área lateral, πrg. Área total, πr que multiplica G mais R, onde o G é a geratriz e R é o raio da base. Bom, como exemplo, vamos fazer esse exercício aí. Um fabricante de sorvetes resolveu fazer a embalagem de seus produtos na forma de um cone reto com 8 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Qual será a quantidade mínima de papel utilizada para cobrir toda a superfície da embalagem? Bom, então eu tenho uma embalagem de sorvete no formato de um cone, né? Quem não se lembra do corneto, né? Nada que bom, bom demais. Bom, aqui eu tenho o quê? O cone é circular reto. Então, quais as medidas que eu tenho aqui? Isso aqui é a geratriz, isso aqui é o raio, e esse cara aqui é a altura, né? Como nós já vimos anteriormente, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao
quadrado. Nós sabemos que o diâmetro tem medida igual a 8 centímetros. Então, se o diâmetro mede 8 centímetros, o raio mede 4 centímetros, né? Evidentemente. E a altura são 12 centímetros. Então, eu vou substituir para achar o G, né? Nós precisamos desse G para calcular a área total. A área mínima é justamente a área total do cone, né? Porque quando você faz o revestimento, você colar assim, bem certinho, você usa a área mínima. Mas, claro, né, que para fazer isso aí de uma forma industrial vai ser usado uma parte maior. Então, nesse caso, G ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que dá 16 mais 144. 160, né? Bom, 160, então G vai ser raiz de 160, que é o mesmo que 16 vezes 10. Ou seja, quanto é G? Qual é a medida da geratriz? É 4 raiz de 10 centímetros, certo? Tira o 16 da raiz, né? 4 raiz de 10 centímetros. Está perguntando qual é a área, né, total, ou seja, qual é a quantidade mínima de papel. Nós acabamos de ver que a área total é o quê? É πr vezes G mais R, não é isso? Então vai ficar π vezes o raio, que nesse caso é 4, vezes G mais R, que vai ser 4 raiz de 10, mais 4, certo? Bom, fazendo esse cálculo aí, eu vou ter 16 π raiz de 10 mais 16 π. Se eu colocar 16 π em evidência, fica 16 π que multiplica raiz de 10 mais 1. Bom, essa já seria uma resposta, né? Centímetros quadrados. Ou, se você usar aí π igual a 3,14 e raiz de 10, a gente pode aproximar para 3,1. Deixa eu ver aqui, uma aproximação boa para raiz de 10. 3,16. Aí nós teríamos um valor mais exato, né? Ficaria 16 vezes 3,14 vezes 3,16 mais 1. Fazendo esses cálculos aí, né, lógico, vamos fazer com a calculadora, eu teria aí aproximadamente vezes 3,14 vezes 4,16. 200,16 vezes 3,14 vezes 4,16. 209 aproximadamente. Então a área total é aproximadamente 209 centímetros quadrados. Ok? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós falamos sobre volumes, tá? De cones. Ok? Obrigado. Até a próxima.